Olá, queridos, boa tarde a todos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui mais uma vez para mais um devocional, onde cremos tremendamente que Deus falará mais uma vez ao teu coração. Aqueles que têm algum pedido de oração, por favor, já comece a colocar aí no nosso chat, tá bom? Para que depois nós possamos estar orando. Fique conosco até o final, seja abençoado por nós e nos abençoe também em nome de Jesus. Eu quero trazer um devocional para você nesta tarde com o título Confie no Senhor e vença. A Bíblia vai nos dizer, queridos, em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 38 ao 53, porém eu não vou ler todos esses versículos, eu vou ler somente do 51 ao 53, e se você tiver disponibilidade, depois você leia na sua casa com mais atenção, tá bom? E diz assim então a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 17, do verso 51 ao verso 53. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, gritando, e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Depois voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Confie no Senhor e vença. Olha só que interessante, quantas vezes na nossa vida temos nos deparado com situações onde as sensações de impotência, de medo e de derrota têm falado mais alto nas nossas mentes e no nosso coração. São situações no casamento, no trabalho, na igreja, onde por mais que tentemos, não conseguimos ver uma solução. Onde às vezes pensamos que os nossos sonhos mais parecem ser apenas uma vaga lembrança, uma promessa vazia e distante. E diante dessas situações de aperto, acabamos por ficarmos paralisados. Ou seja, nada do que fazemos pode mudar alguma coisa. Ficamos inertes esperando a derrota final, ou quem sabe, muito raramente ainda acreditamos em um milagre. Talvez a luta que você hoje pode estar passando possa ser grande, muito complicada, muito maior do que você até mesmo. Só que eu quero deixar uma palavra para você nessa tarde, que com certeza a luta que você está passando hoje nunca será maior do que o Deus que você serve. Então eu quero aqui falar alguns pontos que podemos e precisamos mudar diante dessas situações para que o quadro se volte ao nosso favor. Então o primeiro ponto que eu quero falar com você nesta tarde é: diante de um grande problema, não congele, não pare, lute. Então nós vamos discorrer um pouquinho de 1 Samuel capítulo 17, do verso 38 ao verso 53. Nós vamos discorrer um pouquinho para que nós possamos entender como que tudo isso aconteceu. E olha só que interessante. Israel, ao ser afrontado pelo gigante, ficou congelado de medo. Israel não conseguia tomar a iniciativa de reação que precisava tomar. Dia após dia, Israel era humilhado pelo seu inimigo. Enquanto todos estavam parados, sem tomar um posicionamento, o exército inimigo ele tomava a frente e se fortalecia, crendo que a vitória seria certa. Mas olha só que interessante. Quando todos estiverem, queridos, olhando apenas o problema e a afronta, mova-se você. Dê o primeiro passo. Faça a diferença. Olha só que coisa interessante.
Deus ele só precisa que um comece a fazer, que comece a buscar, que comece a orar, para que ele dê a vitória. Às vezes o problema é em casa, o problema é no serviço, o problema é com algum vizinho, às vezes nós estamos até mesmo nos sentindo sozinhos. Mas lute, creia, persevere, pois Deus é contigo. E quando eu e você entendemos que Deus é conosco, nós aprendemos também a fazer a diferença. Quando Davi se movimentou e fez a diferença, todo o exército se moveu e a vitória foi dada a Israel no nome do Senhor dos Exércitos. Então é interessante que eu e você comecemos a nos mover para que os demais também, para que outras pessoas também venham se mover junto conosco. Então confie no Senhor e vença. O segundo ponto que eu e você precisamos aprender nessa tarde é não dar ouvidos a que o inimigo fala ao nosso respeito. O inimigo ele é mentiroso. Então o que eu e você precisamos dar ouvidos é a palavra do Senhor. O que eu e você precisamos dar ouvido é que o Senhor fala ao nosso respeito. Olha só que interessante, o exército de Israel estava pronto para a batalha, pronto para a guerra. Porém, quando iam à direção do seu objetivo, eles pararam e ouviram os argumentos do inimigo. E quando eles param e ouvem os argumentos do inimigo, eles começaram a temer. Então eu quero, queridos, nessa tarde, neste dia, colocar algo para que nós possamos aprender neste dia. Eu e você, nós não devemos negociar nada com o nosso inimigo. Olha que palavra interessante. Nossos ouvidos não foram feitos para serem depósitos de suas mentiras, mas foram feitos para ouvir a voz do nosso Senhor. Aleluia. Davi, quando analisou a situação, ele não deu ouvidos ao inimigo, ao que o inimigo dizia, mas ele tomou para si o que Deus já havia feito na vida dele. Ele apenas agiu conforme ele sabia que Deus faria em seu lugar, em sua vida. Então olha só, ele não acreditava em circunstâncias. Davi não acreditou em circunstâncias, mas ele acreditou no Deus da fidelidade. É o que eu e você precisamos crer hoje. Eu e você não precisamos crer, não devemos crer nas circunstâncias. Nós devemos crer no Deus da fidelidade, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E isso é muito poderoso para nós. Isso é muito forte para nós. Eu e você precisamos entender que nós temos um propósito definido por Deus para as nossas vidas. E o que eu e você devemos fazer é caminhar em frente, é seguir em frente. Não vamos conseguir chegar ao destino que Deus colocou para nós, olhando para os lados. Nós precisamos olhar para frente. Eu acho interessante que quando Davi se colocou à disposição para enfrentar o gigante, muitas pessoas discordaram, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas não creram nele. O próprio rei Saul falou: olha, você vai ser esmagado. O próprio Golias olhou para ele e falou assim: você é quem vai me enfrentar. Mas Davi, em momento algum, olhou ou até mesmo ficou analisando o que o inimigo estava falando. Mas ele seguiu em frente. É a mesma coisa de nós falarmos: se Deus é por nós, quem será contra nós? O terceiro ponto é: lembre-se, você não luta na sua força, mas na força do Senhor. Então, faça a diferença. Olha só que interessante. Se Davi olhasse no espelho, ou desse ouvidos às palavras de Saul, dizendo que ele não poderia vencer por ser apenas um jovem, e que ele não era o verdadeiro guerreiro, Davi deixaria de lado
o sonho de ver o exército de Israel derrotar o inimigo. E a minha pergunta para você nesta tarde é: o que você vê quando você se olha no espelho? Eu não sei o que você vê, mas o que nós devemos ver é o seguinte: nós somos separados, nós somos fortalecidos por Deus a cada dia, para vencermos a cada dia. Não permita com que palavras torpes, palavras diferentes, invada a tua mente e faça você parar. Mas creia que aquele que te chamou é fiel e justo para cumprir o chamado na sua vida. Quando os argumentos do inimigo, olha só que poderoso, não fazem efeito sobre nossa fé, então eu e você temos que tomar cuidado com as palavras de alguns amigos que não nos veem como Deus nos vê. Possivelmente ele nos vê como pessoas cheias de problemas, às vezes com pouca fé, com pouca preparação, e ficam temerosos em nos encorajar. Ou até mesmo a fazer algo, pois não creem que Deus irá conosco. Algumas das pessoas que estão ao nosso redor, que caminham conosco, eles ainda não conhecem o projeto de Deus para as nossas vidas. Acabam analisando tudo de forma racional e lógica, trazendo palavras que nos desencorajam a ir em frente, a vencer, nos afastando dos nossos sonhos. Uma das grandes dificuldades que nós temos é quando contamos algo para alguém e a pessoa fala bem assim: será? Será que vai dar certo? Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos chegar até lá? É porque infelizmente não conhecem os propósitos que Deus tem para nós. Mas olha que interessante, quando temos um propósito no Senhor e temos em Deus essa convicção, precisamos ir adiante e fazer tudo conforme Deus nos ordenar a fazer. E assim seremos abençoados, pois nada faremos de nós mesmos, mas sim na força e na direção do Senhor. Coloque tudo que você tem, coloque todos os seus projetos nas mãos do Senhor e deixe Ele guiar, deixe Ele fazer, seja apenas um instrumento para que Ele faça. O quarto ponto: quando resolvemos fazer a diferença, outros também se movem. São coisas que eu e você precisamos aprender neste dia. Depois que Davi fez a diferença, cai as escamas espirituais dos olhos do exército de Israel. E então eles conseguem perceber a realidade da vitória do Senhor sobre os inimigos. Às vezes, queridos, as pessoas que nos cercam não conseguem ver o agir e a providência de Deus em nossa vida. Mas quando vamos em frente e o Senhor com o seu poder começa a nos abençoar, isso serve de encorajamento para outros. Isso serve de encorajamento que outros sigam em frente também, deixando de lado as coisas erradas, os medos, e marchando para a vitória em Cristo. Isso é muito poderoso. Então, que eu e você possamos dar o primeiro passo para que as pessoas que estão ao nosso redor também caminhem em direção ao sucesso. Deus te chamou, Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Deus nos chamou para fazermos a diferença. E olha só que interessante, Deus não quer que você pense que os sonhos dele para você morreram. Porque sonhos só param enquanto você estiver parado.
Os sonhos só param enquanto eu e você estivermos parados. Não pare de lutar. Continue, vença. Pois o Senhor sonha junto com você. E você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele luta a nossa guerra. O Senhor, Ele sonha os nossos sonhos. Então confie no Senhor e vença. Não pare por nada. Porque aquele que começou a grande obra em você, Ele é fiel e justo para completá-la até o dia do Senhor. Amém? Eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Coloque-a em prática em nome de Jesus. Amém? Você então que colocou o seu pedido de oração, nós vamos estar orando neste momento. Independente do que você esteja fazendo, se você puder nesse momento colocar a mão na altura do teu coração e orar junto comigo. Se não, permaneça em espírito de oração. Deus vai te abençoar da mesma forma. Amém? Você que está nos visitando hoje pela primeira vez também, que Deus te abençoe, que esta palavra fale ao teu coração, que você faça bom uso também desta palavra, e nós vamos orar neste momento, que você também será muito abençoado e abençoada. Pai, nós acabamos de ministrar a tua palavra nesta tarde. Oh, meu Pai, aonde o Senhor falou ao nosso coração que nós precisamos confiar no Senhor, porque venceremos. E nós cremos nisso. Nós cremos que a vitória do Senhor está sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nada seja no nosso tempo, mas que tudo seja no tempo do Senhor, porque o Senhor é quem tem o melhor para nós sempre. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar neste momento todos os pedidos que foram feitos aqui nesta tarde, para que o Senhor possa estar abençoando, para que o Senhor possa estar guardando, para que o Senhor possa estar protegendo, dando livramentos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver o agir, o mover e os milagres do Senhor sobre a nossa vida. Oh, meu Pai, pois sabemos que tudo aquilo que é impossível para o homem é completamente possível para o Senhor. Que a nossa confiança venha estar cada vez mais no Senhor. Que a nossa alegria venha estar cada vez mais no Senhor. Nós te agradecemos por tudo e sabemos que o Senhor estará agindo sempre ao nosso favor. Oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, amanhã também, teremos mais uma pessoa aqui ministrando a palavra do Senhor nesse mesmo horário.